Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da violência contra crianças e adolescentes, crimes que sempre existiram e que são mais comuns do que se pensa, mas que ganham maior destaque quando surgem fatos ou casos fatais, como o do menino Henri Borel, morto no Rio de Janeiro. Março de 2008, Isabela Nardoni, de 6 anos, é jogada da janela do apartamento onde morava em São Paulo. O pai e a madrasta da menina são condenados por homicídio doloso qualificado. Março de 2021, Henri Borel, de 4 anos, morre depois de espancado dentro de casa no Rio de Janeiro. A mãe e o padrasto são os suspeitos. No mês seguinte, em abril, também no estado do Rio, Kathleen da Rocha, de 6 anos, é assassinada, também por espancamento, também dentro de casa. E mais uma vez, a família é suspeita. A mãe e a madrasta são investigadas pela polícia. Crianças pequenas mortas com brutalidade dentro de casa, possivelmente por parentes. Esses 3 casos ficaram famosos, mas são muito semelhantes a milhares e milhares de outros que não chegam aos jornais, embora engrossem estatísticas assustadoras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apenas em 2019 foram registrados 4.971 casos de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. E esta, apesar de ser a parte mais chocante, não é o drama completo. A violência doméstica, ela tem as suas formas e as suas modalidades. A negligência vem em primeiro lugar, que não é só a ação de abusar, de bater, é a omissão. É o não prestar os cuidados básicos que essa criança precisa ter, como forma de violência. Seguida da violência física, do abuso físico, que aí sim é a agressão física. Aí tem o abuso sexual e a violência psicológica, que permeia todas as outras formas de violência. Os especialistas dizem que vizinhos, parentes e amigos devem ficar atentos e, se encontrarem indícios consistentes de agressão, têm a obrigação de denunciar. As pessoas, ao levantarem a suspeita que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu parente, que alguém está sendo vítima de violência, façam a notificação. Seja através do Disque Denúncia, do Disque 100, enfim, notifiquem. É só saber o nome da vítima completo e o endereço, nada mais do que isso. A denúncia, geralmente, é uma atitude individual, mas o combate a esses crimes exige também uma postura coletiva da sociedade como um todo. Exige políticas públicas. A elaboração e o fornecimento das chamadas redes de apoio, redes de proteção, que envolve a comunidade como um todo, a área da saúde, da educação, da justiça, a mídia, locais de atendimento, locais de abrigamento e depois para um acompanhamento posterior que seja multiprofissional. O CNJ segue uma estratégia contra esse tipo de violência com uma série de iniciativas nos últimos 5 anos, como a criação do FONINGE, Fórum Nacional da Infância e da Juventude, para melhorar a prestação dos serviços do Judiciário nesta área. A instituição do Pacto pela Escuta Protegida, o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência por profissionais capacitados em ambientes preparados para isso. A realização da campanha Se Renda à Infância para estimular doações por meio do imposto de renda a programas e instituições ligados ao tema. O lançamento do Prêmio Prioridade Absoluta, que estimula boas práticas em tribunais, órgãos públicos de todos os níveis, empresas e outras entidades. E a fundação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma grande iniciativa organizada pelo CNJ, que envolve o Judiciário, o Executivo, o Terceiro Setor e universidades,
para garantir direitos dos menores de 6 anos, a faixa etária de maior importância para o desenvolvimento de uma criança. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, só para vocês terem uma ideia, foi um pacto que começou com aproximadamente 100 signatários. Hoje, nós já estamos alcançando 200 signatários, porque não é exatamente o CNJ, ele tenta fazer, principalmente nessa área da infância, existe uma necessidade de que a rede de proteção à infância esteja interconectada. E não só o CNJ faz essa mediação entre esses diversos atores, como o CNJ também é procurado por esses diversos atores, porque todos querem essa divulgação nacional, né, que o CNJ ele tem capacidade de promover. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos da infância e da juventude. E também com Augusto Souza, oficial de proteção à criança do Unicef no Brasil. Eu agradeço a presença dos dois e começo com uma pergunta para o Augusto. Augusto, o Unicef trabalha com estatísticas. No Brasil, o que se sabe é que são pelo menos 103 mil casos de 2010 a 2019 de violência que terminaram em morte contra crianças e adolescentes. Esse número no Brasil é absolutamente espantoso. Quando comparado ao mundo, o que a gente pode dizer? Os dados são, de fato, muito preocupantes, são muito sérios e muito graves. A gente sabe que o Brasil lidera em números absolutos o número de homicídios, por exemplo, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no mundo. E a gente sabe que ainda existe um grande problema de subnotificação, né? Então, mesmo que os números sejam muito altos, a gente ainda estima que esses números podem ser ainda maiores. A gente tem um levantamento mais recente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente sabe que 90 crianças de até 9 anos de idade foram levadas todos os dias aos serviços de saúde, públicos e privados, vítimas de violência física, sexual e psicológica, o que dá aí mais de 30 mil casos notificados por ano, o que significaria mais ou menos um caso a cada 15 minutos. A gente sabe que esses números são bastante graves, e mesmo assim, quando a gente cruza os dados da saúde, que são esses dados que a gente está usando aqui, com dados da segurança pública, por exemplo, muitas vezes esses dados não são compatíveis. Tem um estudo de 2016, de uma das maiores revistas médicas do mundo, que é a Lancet, que estimou que naquele ano, pelo menos 250 milhões de crianças menores de 5 anos, em países de baixa e média renda ao redor do mundo, tinham um risco de ficar abaixo do seu potencial ideal devido às adversidades e violências que sofreram na primeira infância. O caso do Henry, que vocês citaram mais cedo na reportagem, é um desses casos que a gente fala de violência na primeira infância. Tem marcas muito sérias para a criança, não só naquele momento, mas por toda a sua vida, quando esse não é um caso que resulta num homicídio, como foi o caso do menino Henry. E, Ariel, do ponto de vista jurídico, vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele funciona de fato? Por que tanta violência? O problema ele não funciona ou o problema não é aplicado adequadamente? Realmente a questão está aí, a falta de cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, complementando o que já disse o Augusto sobre a violência contra as crianças e adolescentes, de fato, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para as suas crianças e adolescentes. Apesar de termos a proteção integral garantida na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente há mais de 30 anos, nós temos uma desproteção muito grande para a infância e juventude brasileira. E os números demonstram exatamente isso, a diferença entre a lei e a prática. Então, temos uma legislação avançada que foi aprimorada. Em 2014, por exemplo, veio a lei chamada de Lei Bernardo, que trata aí da proibição da prática de castigos físicos por parte das famílias ou de qualquer pessoa
ou mesmo instituições. Em 2017, o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, inclusive com a escuta protegida das crianças e adolescentes vítimas de violência e também os depoimentos especiais no próprio judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel extremamente relevante para que no Brasil tenhamos varas especializadas com relação à violência contra crianças, que infelizmente só temos hoje nas capitais e nem nas grandes cidades do país nós temos ainda. E o CNJ também tem traçado aí diretrizes fundamentais para a implementação tanto do depoimento especial ou mesmo também orientações sobre a escuta protegida das crianças e adolescentes vítimas de violência. O que está faltando é escutarmos mais as crianças e adolescentes. Casos como o do Henry, eles não ocorrem de um dia para a noite. É uma violência que vai crescendo. E nós vimos agora, depois que a tragédia aconteceu, vai a babá, vai a funcionária da casa, vão familiares e dizem que a criança já era vítima de maus tratos e violência. Mas depois que a tragédia já aconteceu, que a morte já aconteceu, claro que nós temos que debater, discutir, alertar a sociedade para evitar novas mortes como essa. Mas é necessário que a gente faça a prevenção diante dessas situações. Augusto, e como é que se evita novas mortes como essa, como pediu o Ariel? Tem muitas respostas para essa pergunta, né? Acho que o primeiro dilema que a gente precisa enfrentar é uma questão cultural mesmo, em muitas sociedades, não só a sociedade brasileira, em relação a uma cultura de violência disfarçada do que se chama de disciplina em relação a crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala de castigos físicos, de espancamentos, né? De bater, né, numa criança ou num adolescente como uma ferramenta disciplinar, a gente, na verdade, está cometendo uma violência e, na verdade, pode estar, inclusive, incorrendo num crime, né, que foi o que aconteceu também no caso do menino Henry. Então, um primeiro aspecto que a gente precisa enfrentar é um aspecto cultural de entender que a educação não combina com violência e que nenhuma criança pode ser submetida, em nenhuma hipótese, a nenhuma situação de violência. Segundo, a gente precisa acabar com essa lei de silêncio, né? De entender que a gente tem um papel fundamental ao denunciar qualquer suspeita que a gente tenha de crianças ou adolescentes que possam estar sendo vítimas de violência na casa, na escola, no bairro, né? Talvez, no caso do menino Henry, serve bastante nesse exemplo. Se esse caso tivesse sido denunciado antes por pessoas que sabiam ou suspeitavam que isso podia estar acontecendo, a gente hoje podia estar contando uma história diferente. E os canais que a gente tem para isso são vários, né? O canal nacional mais conhecido para isso é o Disque 100, que é uma ligação que você faz gratuita pelo celular, e você pode fazer isso de forma anônima para denunciar a suspeita que você tem. Ou você pode ligar para o conselho tutelar do seu bairro, da sua cidade, que também vai saber te orientar caso você suspeite de alguma criança ou adolescente vítima de violência. A gente tem esse dever de denunciar e isso precisa ser alertado à sociedade. Ariel, eu já ouvi demais de um especialista a afirmação de que faltam políticas públicas para se executar as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente ou para caminhar no sentido em que sugeriu o Augusto. Que políticas públicas são essas? Você concorda com essa afirmação? Que políticas públicas são essas? Certamente, Guilherme. O que diz o Augusto trata exatamente do que está no Estatuto e na Constituição Federal, do dever de todos de garantir e de proteger os direitos de crianças e adolescentes. Inclusive, quem se omite diante de uma situação de violência contra crianças e adolescentes pode até responder pela própria omissão de socorro, que é crime. E exatamente faltam, sim, políticas públicas. Os centros de referência da assistência social hoje, principalmente centros de referência especializados,
não dão conta de atender os casos de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e de violência. Eles atendem idosos, eles atendem população de rua, atendem adolescentes em medidas socioeducativas, mulheres vítimas de violência. Nós precisamos de centros de referência especializados da criança e do adolescente, inclusive para que realizem a escuta protegida. Logo que tem uma denúncia de violência, a primeira providência que o Conselho Tutelar deve adotar é encaminhar para essa escuta protegida, que tem que ser feito num equipamento especializado que una a área social com a área de saúde. Isso são as políticas públicas necessárias para o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes. Também varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes e delegacias especializadas para a investigação desses casos. Nós temos em alguns estados, inclusive aí no Distrito Federal, temos algumas, mas não temos em São Paulo, por exemplo. O estado maior, mais importante do país, não tem nenhuma delegacia especializada da criança e do adolescente, com equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos e policiais preparados para atuarem nessas situações. Então, tudo isso acaba fazendo com que tenhamos um sistema muito frágil de proteção às crianças e adolescentes. E conselhos tutelares, que são importantes, um dos órgãos mais importantes na área da criança e do adolescente, mas muitos sucateados, muitos sem nenhuma estrutura, às vezes sem acesso à internet, sem veículos para se dirigirem até os locais em que os fatos, as violências ocorreram, com dificuldade até de ter sala de atendimento para garantir o sigilo do que eles estão conversando, e temos também a falta, muitas vezes, de capacitação de alguns conselheiros tutelares ou até conselheiros não comprometidos com a defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, tudo isso colabora para essa tradição, essa cultura de violência tão arraigada na sociedade brasileira, que não é só com relação a crianças, é com relação aos idosos, às mulheres, os negros, com relação aos LGBTs, com relação a vários setores, essas violações de direitos humanos ocorrem. Augusto, a gente tem falado muito da violência contra crianças pequenas cometidas dentro de casa. É importante que o Brasil discuta isso, nesse momento motivado pelo caso do Henri Borel, mas é preciso lembrar sempre da violência da qual são vítimas adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, até 18 anos, e quase sempre uma violência que eles sofrem fora de casa, cometida por desconhecidos, às vezes, e pela polícia. Em vários casos, as denúncias são constantes e visíveis Brasil afora. Como é que o Unicef enxerga esse problema aqui no Brasil? Você trouxe um tema que mostra bastante como a violência contra crianças e adolescentes é multifacetada, né? Tem vários níveis, tem várias complexidades e atinge de forma diferente crianças mais novas ou adolescentes mais velhos. O dado que a gente tem de 2019 também, e aí são dados de 20 estados que trabalharam junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem um número de 4.928 mortes violentas, intencionais, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, e aí já muda, né, essa dinâmica da violência, aí a gente está falando da maioria de meninos, né, 90% desse número são meninos, e 75% são negros, né, negros e negras. A gente sabe que a violência policial é uma parte importante desse tipo de homicídio, e é outro tema que o Brasil, infelizmente, lidera as estatísticas internacionais. A gente tem a redução em alguns estados, particularmente nos últimos anos, mas enquanto país, isso ainda é um desafio muito sério que precisa ser enfrentado. A impunidade no Brasil acaba alimentando que novos crimes aconteçam, já que os criminosos sabem que não serão punidos. É claro que é diferente do caso Henri, né? O caso de um menino de classe média, por mais que envolva pessoas influentes, como o próprio
vereador, mas gera toda uma comoção e uma exigência de uma resposta imediata à sociedade. Mas a grande maioria das mortes ficam invisíveis, porque são mortes de crianças, adolescentes, jovens, negros, pobres, moradores de regiões periféricas. E quando não há uma cobrança na mídia, e quando a família não consegue contratar um advogado para ficar toda semana indo lá cobrar a delegacia, esses casos não são esclarecidos, são arquivados, caem no esquecimento. E isso faz parte do ciclo de violência na nossa sociedade. Bem, Ariel Augusto, esse é um tema muito amplo, que exige uma profundidade de debate e que, com certeza, o Link CNJ vai voltar a ele em outra oportunidade.